A paz do Senhor, meus irmãos. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de todos vocês. É um prazer mais uma vez poder compartilhar com os irmãos essa palavra maravilhosa que edifica e acrescenta cada vez mais na nossa vida. Irmãos, hoje o texto que nós vamos analisar se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, no verso 1 ao 4. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. No título desta versão que vos leio, diz: Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Irmãos, muitas aplicações pertinentes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós venhamos cada vez mais formar um caráter melhor, um caráter de um verdadeiro cristão. Logo aqui no começo, para que nós venhamos entender o que está acontecendo na história. Para quem não conhece, eu vou resumir rapidamente o que aconteceu. Aconteceu que Israel estava em guerra e vinha de muitas vitórias. Se você voltar nos capítulos anteriores, você vai ver muitas vitórias do rei Davi. E aconteceu que, com tantas vitórias, Davi relaxou. Davi, ele, digamos assim, baixou a guarda e decidiu ficar em casa. Então, certa vez ele andava pelo seu palácio e pelo terraço ele viu uma mulher se banhando. E ele se interessou por essa mulher. Perguntou quem era essa mulher. Essa mulher não era ninguém mais, ninguém menos do que Batseba, esposa de Urias, que era um dos seus soldados. Então, Davi, depois que se deitou com ela, ele ficou com remorso, mas não se arrependeu. Davi chamou a Urias e pediu para que ele fosse para a casa dele para se deitar com ela, porque muito provavelmente ela estaria grávida. E como que uma mulher engravida se o marido dela está na guerra? Mas o plano não deu certo, porque Urias se recusou a entrar em casa e se deitar com a sua esposa, enquanto os seus irmãos de guerra, os seus irmãos de Israel, estavam lutando pela glória do seu reino. Ele se recusava a relaxar enquanto ele sabia que os outros estavam lutando por ele também. Então ele dormiu na porta do palácio. Então Davi, ele teve uma ideia. Ele mandou uma carta para o seu general, pedindo para que Urias ficasse à frente na guerra, onde precisava ter mais força, onde tinha um confronto cravado.
Então, foi isso que aconteceu. Urias foi posicionado e acabou morrendo, porque essa posição não era a posição de Urias. Então Davi colocou ele numa posição que não era dele. No falecimento de Urias, Davi se casou com Batseba e achou que estava tudo bem. Só que aqui o Senhor enviou Natã a Davi. Às vezes você pensa que não tem ninguém olhando, mas Deus está vendo tudo que você está fazendo. Às vezes você pensa, só tem eu aqui. O meu irmão não está me olhando, o meu esposo não está me olhando, minha esposa não está vendo, o meu pastor não está aqui. Não tem ninguém me vendo. Mas não esqueça que Deus, Ele está em todas as partes. Deus, Ele vê tudo. Deus conhece o seu pensamento. Deus conhece a intenção do seu coração. Então aconteceu isso aqui, O Senhor enviou a Natã. Foi o Senhor que enviou. Natã era o profeta. Então ele estava ali na posição, sempre esperando uma ordem do Senhor. Ele não poderia agir sem que o Senhor desse a ordem para ele. Então aconteceu isso. O Senhor enviou a Natã. Natã não foi por vontade própria. Natã foi debaixo da obediência de Deus. Natã foi debaixo da obediência, debaixo da direção do Senhor. Então Natã não poderia ir sem que o Senhor o enviasse. Porque se ele fosse sem o envio do Senhor, não daria certo. Porque vocês vão entender que tudo isso aqui é um propósito. Tudo isso aqui, do primeiro versículo ao 4, é um tratamento que Davi precisou passar na sua vida. Então, o Senhor enviou a Natã. Então, quem foi que enviou? Foi um outro profeta que enviou? Foi um conhecido de Natã que enviou ele? Não, foi o próprio Senhor que o enviou. Irmãos, Moisés não iria para a presença de Faraó se não fosse pela direção do Senhor. Se ele não respeitasse a direção do Senhor, não daria certo. Então, faça tudo debaixo da direção do Senhor. E outra coisa, não diga que o Senhor está dizendo sem com que Ele tenha dito. Então vamos lá. O Senhor enviou Natã para quem? Para Davi. Davi é quem vai passar pelo tratamento. Davi é o alvo da missão de Natã. Então, entrando ele a Davi, disse-lhe, olha só que interessante. O interessante é que Deus, ele te dá estratégia. Não só isso, quando você está debaixo da direção dele, ele te dá sabedoria para lidar com as situações. Porque o texto ele não está dizendo que Deus contou essa parábola para Natã. Isso aqui é uma parábola. É uma parábola muito inteligente, muito sábia. Então faça tudo debaixo da obediência do Senhor, para que Ele venha te dar sabedoria nas adversidades, nas situações que você passa no seu dia a dia. Faça tudo conforme a vontade do Senhor. Ele vai te dar estratégia para você passar.
Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar força. Ele vai dar tudo o que você precisa para que você chegue no propósito. E obediência ao Senhor é um princípio. Então viva princípios, porque quem vive princípio também vive propósito. O princípio de obediência a Deus. Então vamos continuar. Aqui a gente vai começar a entrar dentro daquilo que o Espírito Santo inspirou o profeta, dentro dessa parábola. Havia numa cidade 2 homens. Olha só, os nossos personagens iniciais aqui. 2 homens. Um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Olha as informações que a parábola traz de cada um deles. Primeiro, o rico. Aqui nós sabemos que o rico se trata de Davi e o pobre se trata de Urias. Então o rico, ele tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Não eram algumas, eram muitíssimas. Acredito eu que era um número que não dá para você contar na mão. São muitas ovelhas e muitas vacas. Mas o interessante é que não dá tantos detalhes como para o homem pobre. Olha só os detalhes que a versão do homem pobre da história nos conta. Ele não tinha coisa nenhuma, ele tinha uma cordeira. Ele tinha comprado ela e criado. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço, tinha como filha. Aqui nessa parábola está mostrando o tamanho do afeto emocional que o pobre tinha com essa cordeira. Um afeto emocional fortíssimo, um laço forte, um verdadeiro amor. Está mostrando pra gente o quão importante era essa pequena cordeira. O homem pobre só tinha ela. Ele tinha comprado, ele criou ela, tinha crescido com os seus filhos, comia do bocado, bebia do seu copo, dormia no seu colo. Para quem não sabe, regaço é colo. Ele tinha ela como o quê? Como uma filha. Então imagina o tamanho do laço emocional sobre essa cordeirinha. Fazia parte da família. Não era mais um animal qualquer. Não era como muitíssimas ovelhas e vacas aqui do rico, que ele tinha como posse, como propriedade. A cordeirinha era diferente. Ela fazia parte da família. Ela era como uma filha. Ela dormia no colo dele. Ela comia do bocado da comida deles. Ela bebia no copo. Ela fazia parte da família. Isso aqui, irmãos, é só para mostrar o tamanho do laço emocional que existe sobre a cordeira, sobre a pequena cordeira. Então, para a gente entender o peso que existe entre a posse do homem pobre e do homem rico,
Nós vamos agora entrar no que eu acredito ser a parte principal dessa parábola. Olha isso aqui. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Irmãos, olha só que interessante. Apareceu mais um personagem na nossa história. Antes nós tínhamos o homem rico, depois o homem pobre e a cordeira. Nós tínhamos esses três personagens que chamavam a nossa atenção. Mas eu vejo poucas pessoas falando desse homem aqui, ó. Esse viajante. Eu vejo poucas pessoas falando sobre ele. E ele tem tanta importância na história como o homem rico. Ele é crucial nessa história. Porque para pensar comigo. Quem era o homem rico? Era Davi. Quem era o homem pobre? Urias. Quem é essa cordeira aqui? Essa é Batseba, a esposa de Urias. Tudo o que ele tinha. Davi tinha muitíssimas ovelhas e vacas, ou seja, Davi tinha muitas mulheres. Davi era rei. Davi tinha um harém só para ele. Mas olha que interessante. Cada um tinha suas posses e viviam em paz até esse aqui, ó, esse homem, esse viajante chegar. Sabe o que eu penso quando eu leio sobre esse viajante? Lá no capítulo 1 de Jó, quando Deus, ele está lá no seu trono e os filhos de Deus se aproximam dele e ali entre eles aparece alguém. Quem é que aparece entre os filhos de Deus? O diabo. E aí o Senhor, ele pergunta para o diabo: de onde é que você vem? E o diabo responde: de rodear a terra e passear por ela. Olha só que interessante. Quem é esse viajante? Por causa desse viajante, a cordeira foi tomada. Por causa desse viajante, algo importante de alguém foi tomado. Será que foi um pensamento? Será que foi um sentimento? Será que foi algo material? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O viajante, ele está por aí. O viajante, ele não para de andar. Quando o diabo respondeu para o Senhor de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, quem passeia não passeia correndo. Quem passeia, passeia bem devagar. Passeia aproveitando, gozando do momento, aproveitando cada detalhe do ambiente, cada detalhe do clima. Quando a pessoa está viajando, ela está observando com toda a calma, ela está tendo um privilégio, uma ação bem calma e tranquila. Então o viajante, olha só, vindo ao homem rico um viajante, ele veio, ele não foi convidado, ele chegou, ele entrou, ele invadiu. Então o viajante, ele não pede licença. Quando Jesus ressuscita e ele aparece na presença de dois discípulos, esses dois discípulos, eles não reconhecem a Jesus. E aí Jesus, ele pergunta para eles o que está acontecendo.
Por que as pessoas estão tão nervosas? O que as pessoas estão falando? Por que vocês estão tristes? Ele pergunta para os discípulos. Então eles olham para ele e perguntam: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm acontecido nela? Então, olha só que interessante. Jesus foi comparado não a um viajante, mas sim a um peregrino. E se vocês lerem mais à frente na história, eles convidam Jesus para entrar com eles. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus, ele era só um peregrino para eles. Então eles convidaram um peregrino para entrar. Mas esse viajante aqui, ele veio. O texto confirma mais para frente. O viajante que viera a ele. A ele quem? O homem rico. Então esse viajante aqui, ele está passeando por aí. E se tiver alguma porta aberta na tua casa, se tiver uma brecha, ele vai entrar. Ele vai vir para a tua vida. E aí ele vai fazer um estrago não só na tua vida, mas na vida de outras pessoas que estão ao seu redor. E depois que ele fizer isso, ele vai embora. Porque olha aqui no resto do texto, se você encontra no resto do capítulo falando mais uma vez sobre esse viajante, você só vê falando do viajante aqui no versículo 4. Então Natan, ele inspirado pelo Espírito Santo, trouxe essa parábola para que Davi entendesse que o viajante havia entrado na vida dele. Irmão, sabe qual foi o maior erro de Davi? O maior erro de Davi foi não ter ido para a guerra. Porque lugar de rei não é em casa durante o período de guerra. O rei tem que estar junto com o seu exército. Porque antigamente, os reis, eles iam para a batalha. Os reis não ficavam em casa só em caso de velhice ou de doença. Ou se acontecesse algo muito sério dentro da casa dele, dentro do palácio do rei. Mas geralmente, os reis sempre iam para as guerras. E o erro de Davi foi ter ficado em casa. Então não relaxe em tempos de guerra. Vá para a luta. Não fuja da tua batalha. Porque a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de batalha constante dentro da tua mente, no teu trabalho, na escola, na faculdade, no curso, no mercado, não importa onde seja, até mesmo dentro da igreja. Então não fuja das tuas batalhas. Não permita que esse cara aqui, esse viajante, ele venha entrar na tua vida. Porque se esse viajante, ele entrar na tua vida, ele não vai fazer só o estrago na vida do homem pobre. Ele vai fazer o estrago na vida do homem rico também. O homem que permitiu a entrada dele. Por causa desse viajante, aquela cordeira, essa cordeira aqui, ela foi guisada, ela foi cozida. Tudo aquilo que o homem pobre tinha, o valor emocional, ela era como o quê? Como uma filha. Mas agora tudo foi arruinado porque o viajante entrou e fez todo o estrago. Então fecha as tuas portas, fecha as tuas janelas e convida o peregrino para dentro da tua casa. Convida Jesus para entrar dentro da tua casa, para que ele venha ser o Senhor da tua refeição, o Senhor do teu suprimento, para que ele venha ser o Senhor da tua alegria.
Que Ele venha ser o Senhor de todos os momentos difíceis da tua vida. Que Ele também venha ser o Senhor da tua vida. Então, se fecha, meu irmão. Não descansa em tempos de batalha. E fecha todas as brechas dessa tua casa aí, essa morada que é do Espírito Santo. O viajante nunca vai deixar de ser um viajante. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Irmãos, compartilhe essa mensagem maravilhosa de Deus para os teus amigos, para os teus colegas, para os teus familiares. Se você acha que vai fazer a diferença na vida de alguém, irmãos, compartilha nas redes sociais. Amém? Fiquem com a santa paz do Senhor. Até a próxima, meus irmãos.